muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos receber aqui no programa Doc.com o presidente estadual do PTN, coordenador da Frente Popular de Partidos aqui em Ponta Grossa, o Eliseu Chociai. Vai falar pra gente sobre o encontro desta semana da Frente Popular, da saída do PR da frente e de outras questões que envolvem os preparativos para as eleições de 2016. Também vamos falar a respeito de crise na economia nacional. Vamos receber aqui o empresário Oséias Gomes, ele que é da Odonto Excelência, vai falar para a gente a respeito da visão empresarial aí deste momento no cenário nacional de crise econômica. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Muito bem, nesse bloco dos destaques desta semana, falar um pouco sobre o que aconteceu na Câmara Municipal de Ponta Grossa nesta semana, com destaque para a aprovação do projeto que visa solucionar, ou pelo menos aí amenizar, a questão dos animais de rua aqui em Ponta Grossa. Foi aprovado o projeto do Executivo na Câmara, em duas discussões nesta semana, na segunda e na quarta-feira. Um projeto que ele facilita, é um programa de adoção responsável de animais de pequeno porte, né? Leia-se aí cães, gatos, né? Principalmente abandonados, que acabam indo para o canil municipal e que podem ser adotados. A pessoa que vier a se dispor a adotar um animalzinho desse, ela vai ter alguns benefícios, entre eles, né, o desconto no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, né, sobre imóvel, residências, enfim. Ele pode chegar aí a uma VR, né, que é o valor de referência aqui de Ponta Grossa. Esse valor de referência é no caso de cobrança de multas e, enfim, outras cobranças aí que o município pratica. Essa VR está hoje em torno de R$60, R$60 e pouquinho. Então, quem for lá adotar o seu bichinho, né, depois de um ano que tiver, né, se a pessoa adotar, por exemplo, neste ano, ela só vai valer aí para o outro exercício, né, de IPTU, mas o desconto chega a R$60 no caso de um animal e duas VRs, cerca de R$120 de desconto no segundo, se for aí realmente dois animais ou mais, né? Isso ele vai se concretizando aí, se perfazendo ano a ano. É uma forma, né? Não é, lógico, a pessoa vai ter que assinar um termo, né, se responsabilizando, vai ter que deixar pessoas aí ligadas a ONGs, né, de proteção aos animais, acompanharem, né, o tratamento dado a esse animal. Se a pessoa não cumprir com os requisitos, ela pode perder a guarda do animalzinho, ter que ressarcir o desconto que lhe foi dado e também pagar multa, né? Isso, logicamente, se a pessoa que adotou o animalzinho não cumprir com o que determina a lei. Mas o fato é que isso pode realmente ser um incentivo a mais aí para as pessoas que querem ter um animalzinho e que de repente não veem hoje no canil municipal uma alternativa. Possam passar a ver, né? Afinal de contas, a gente vê aí muitos cachorros, né, perambulando pelas ruas, né, e isso realmente não é bom. Lógico, o município também vai fazer a sua parte, pelo menos é isso que diz a lei, né? Ele vai ter que pegar o animal, vai ter que castrar o animal, vai colocar um chip de identificação nesse animal e vai colocar para adoção em perfeitas condições de saúde também, né? Existe todo esse outro lado. Uma iniciativa realmente que Ponta Grossa estava precisando. Esse é um problema que não é de hoje que acontece e atitudes precisam ser tomadas para que isso venha a ser solucionado. O castramóvel, o ônibus que foi adquirido aí e que tem passado nos bairros da cidade para fazer a castração dos animaizinhos também, é um outro exemplo aí de iniciativas do poder público para acabar com esse problema. Esse foi o projeto e, portanto,
aprovado nesta semana na Câmara Municipal. Ainda pelos lados da Câmara, nós entrevistamos aqui há 2 semanas o presidente da Câmara Municipal, o Sebastião Mainardi Júnior. Ele falava da questão do projeto de anexo da Câmara, que é necessária a construção do anexo na Câmara Municipal, é líquido e certo. Todos os vereadores já sabem, né, quem acompanha as sessões da Câmara, não apenas no plenário, né, porque quem vai no plenário ali vê aquela realidade. A realidade dos gabinetes, né, muitos gabinetes lá no porão, digamos assim, da Câmara Municipal, na parte de baixo. Boa parte da parte administrativa da Câmara hoje num prédio cedido pela Associação dos Funcionários Públicos, num prédio totalmente ali que não tem a estrutura, né, que seria necessária para o desenvolvimento desse trabalho. Então, que é necessário, todos sabem. Porém, nesse momento de crise que se fala, de contenção de gastos, o governo municipal, o governo federal, o estadual também, com os seus caixas, né? Eles estão aí necessitando realmente de mais recursos, estão economizando, enxugando gastos. Pode não ser bem-vinda aí diante da opinião pública esse investimento aí de cerca de 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil reais que está estimada essa obra na Câmara Municipal. O presidente da casa, o Sebastião Mainardi, está pensativo, está aí realmente avaliando se deve ou não. Afinal de contas, ano que vem é ano de eleição e isso pode não pegar bem aí diante do eleitorado primeiro para o presidente, né, que é ele que tem essa autonomia maior de decisão nesse caso, né, de usar ou não o orçamento da Câmara para esse fim, e também para os demais vereadores, que afinal de contas todos eles aí estão nessa legislatura, têm os seus gabinetes, né, e usam, né, diariamente a estrutura da Câmara Municipal de Ponta Grossa. É uma questão aí a se acompanhar para os próximos dias, mas pelo que estamos percebendo, o presidente da Câmara deu uma recuada e pode não sair novamente esse anexo na Câmara Municipal de Ponta Grossa, o que realmente é necessário, mas repito, né, diante de uma possível negativa da opinião pública, pode não vir a ocorrer. Ainda nas sessões dessa semana, na quarta-feira, em 2 discussões, foi aprovado um projeto do Executivo. Ele faz uma adequação, na verdade, a uma lei aprovada lá em 2013, mas que na prática vai representar o financiamento de 3 milhões de reais para a compra de novos equipamentos, novos maquinários aí para o Parque de Máquinas aqui de Ponta Grossa. É um recurso que vem da Agência de Fomento do Paraná, órgão ligado ao governo do estado. É um financiamento. A princípio, a lei aprovada em 2013, ele previa também, com esse dinheiro, comprar uma usina de asfalto para ajudar na construção aí de asfalto via CPS, via Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Porém, as licitações, né, a empresa que poderia vender essa usina, não houve interesse por parte dessas indústrias. É uma questão aí que não é qualquer empresa, né, que fabrica, e as licitações deram desertas. Aí então o município teve que refazer a lei, tirar essa parte que falava da aquisição da usina e colocar todo o recurso, né, os 3 milhões, para a compra de equipamentos. Foi aprovado, deve licitar aí as compras, as aquisições das máquinas no próximo mês. Aí existe todo um trâmite de licitação. Muito provavelmente a partir do ano que vem o Parque de Máquinas pode contar aí com retroescavadeira, com rolos compactadores e caminhões caçamba que vão ajudar aí no serviço do Parque de Máquinas, principalmente voltado para as obras de pavimentação aqui em Ponta Grossa. E outro número que é igual esses 3 milhões é o mesmo valor que o município estima em arrecadar com esse novo programa de facilitação, né, da quitação das dívidas
que os contribuintes têm com o município. Até setembro, quem aderir a esse programa é um programa de recuperação fiscal permanente. É diferente do Profis, por exemplo. No Profis, quando aprovado, você pode reparcelar a sua dívida. Nesse caso, não. Nesse caso, se você tem uma dívida com o município, você quer pagar, você aderindo até o final de setembro, você terá 100% de desconto em multas e juros. Ou seja, você deve X, você vai pagar X. Não vai acrescentar aí mais multas e juros. Se você aderir até o final de outubro, ele vai para 95% de desconto e até novembro, final de novembro, 90% de desconto. O município espera arrecadar aí cerca de 3 milhões de reais, o que será um fôlego aí nas finanças do município para o final do ano. Afinal de contas, todos sabem que a situação financeira não só do município, não só da prefeitura, outras prefeituras da região, governo do estado, governo federal, todos aí enxugando gastos e tentando outras maneiras de receita para concluir as finanças aí em dia. E para finalizar esse bloco, falamos também a respeito da dança das cadeiras que deve acontecer nos partidos políticos caso a janela partidária seja aprovada no Senado. Nós já estamos aí, já entramos na parte final do mês de agosto. Se vier a ser aberta essa janela, vai ser em setembro e para isso precisa aprovar no Senado, até lá. E o que diz essa janela? O político com mandato, ele pode trocar de partido sem perder esse mandato. Está sendo chamada de janela da infidelidade partidária, porque a pessoa de repente está no partido, mas por alguma conveniência ou outra prefere mudar, até com vistas às eleições do ano que vem, e vai poder, se essa janela que já foi aprovada na Câmara, for aprovada no Senado também. E se isso vier a acontecer, vai ser um Deus nos acuda, um troca-troca partidário, partidos hoje que não têm representatividade, não tem representante na Câmara Municipal de Ponta Grossa, pode passar a ter, porque vai migrar de um partido para o outro, e temos aí informações de que muitos vereadores, inclusive deputado, aqui de Ponta Grossa, é o caso do Aliel Machado, que está no PCdoB, pode vir a trocar de partido caso essa janela partidária seja realmente aberta. A grande questão é se vai ou não. Tem poucos dias aí, se realmente vier a acontecer, será na semana que vem, que o Senado reunido pode aprovar isso ou não. Há quem diga que nada que foi aprovado na Câmara Federal, daquela mini reforma política, que nem chegou a ser uma reforma, os principais pontos foram todos desaprovados, não foram aprovados, e há quem diga que nada vai valer para a eleição do ano que vem, que tudo vai continuar como está, nada vai mudar. Resta saber se o Senado realmente vai ou não. Tem uma questão muito mais ampla, que existem interesses aí de partidos como o PT e o próprio PCdoB, que é da base do governo federal, em não votar, porque eles temem uma debandada, uma saída em massa de deputados, e isso diante do mau cenário em que o PT se encontra hoje em nível nacional, e isso se reflete nos estados e nos municípios, eles têm receio e por isso pode não ser aberta essa janela. Mas se abrir, vai ter uma dança das cadeiras em todo o país, aqui em Ponta Grossa não será diferente. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco que aconteceram nesta semana e nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta. Temos uma conversa hoje ainda com o Oséias Gomes, ele que é um empresário aqui de Ponta Grossa, tem uma franquia na área de odontologia com mais de 300 unidades em 18 estados aí do país. Ele vai falar para a gente a respeito de crise, de como sair dessa situação ou como enfrentar essa situação, você que tem o seu negócio, você que é empresário. Também vamos falar com o Eliseu Chociá, ele que é o coordenador
da frente partidária, que teve uma reunião nesta semana e definiu aí quantas chapas vai ter para vereador, a questão aí também, o PR saindo da chapa, da frente, né? Tudo isso a gente vai tratar ainda hoje no programa Doc.com. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e vamos falar agora um pouco sobre a situação econômica por qual passa o país. Volta e meia nós nos deparamos com notícias falando de crise, como está o mercado, questão de emprego, questão aí realmente de gasto, né? E a economia aí desse modo como está, os governos passando por dificuldades financeiras, empresas também reduzindo produção, o consumo diminuindo, enfim, a situação aí de crise. Porém, existem maneiras e maneiras de lidar com a crise. E para falar um pouco mais a respeito dessa situação, nós recebemos hoje aqui o Oséias Gomes, que é da Odonto Excelência. Boa noite, Oséias. Boa noite, Eduardo. Pois é, essa questão aí de crise, né? Como lidar, né? Você que é empresário, como lidar com esse momento aí que muitas pessoas ouvem falar de crise, já se assustam, mas tem que tomar algumas medidas para se sair bem dela. Veja bem, Eduardo, é um assunto que está muito recente, né? E essa geração mais nova ainda não teve o convívio com a palavra crise, né? Agora, quem tem mais de 40 anos de idade aí, já ouviu falar de governos passados de crise. E hoje, na verdade, nós precisamos nos reinventar, mudar a nossa mentalidade, para entendermos melhor o que é crise. Crise, falando para os empresários, eles precisam tomar muito cuidado. Porque crise, quando fala em crise, fala de você gerir melhor o seu negócio, as suas margens diminuem, você precisa cortar alguns gastos, só que tem que tomar alguns cuidados. Você diminuir o custo, redução de custo em uma empresa e reduzir a empresa, não existe degrau. Sabe? É uma linha muito tênue. Muito tênue. A pessoa pode, achando que está reduzindo o custo, ele já está reduzindo a própria empresa dele. Né? Existe uma historinha que mostra esse desespero das pessoas quando fala assim em crise. Eu venho de gestão há muitos anos, há mais de 20 anos, então eu já passei por muitas fases, já vi muitas coisas acontecerem, né? E tem uma história que diz assim, que o pai morava no interior, tinha um restaurantezinho de beira de estrada, e mandou o filho para a capital, para São Paulo, para estudar. E quando ele chegou lá e ouviu falar de crise, voltou a visitar o pai. Falou, pai do céu, está vindo uma crise danada aí. E precisamos reduzir custo. O pai olhou e falou assim, sério, filho? Como fazer isso então? Pois bem, pai, vamos fazer o seguinte, desliga a luz da placa. Todos já conhecem, pai. Pois bem, os caminhoneiros de longe viram a placa apagada, já não pararam para jantar. Aquela noite diminuiu o movimento. O pai chegou e disse, meus parabéns, meu filho. Se não fosse você, olha, já começaria, olha o quanto que reduziu de gente hoje. Obrigado por você ter me instruído. Pois bem, agora tem que fazer mais alguma coisa, meu filho? Pai, vamos melhorar mais ainda. Vamos desligar a luz de dentro do restaurante. Quando o caminhoneiro encostar o caminhão para jantar, nós corremos e ligamos a luz. Pois bem, fizeram isso. O caminhoneiro passava, a luz apagada, restaurante apagado, não parou ninguém naquela noite. Ele chegou e disse, meu filho, você foi a salvação, fiz muito bem de mandar você estudar na grande cidade, porque você foi a minha solução. Resumindo, a crise veio junto com ele, não tinha crise ainda. Ele foi o pessimista. E na história do mundo, o mundo abomina os pessimistas. Então, no momento de crise, nós precisamos entender alguns fatores importantes. Por exemplo, o empresário, ele pensa que estão em crise. Não vou dar crédito, não fazer isso, não fazer... Não podemos ser assim. A primeira regra em tempos de crise é gerar facilidades.
Se as pessoas já estão intimidadas em consumir e você, do lado de cá, como empresário, você dificulta mais ainda, aonde que vai chegar isso? Cria uma barreira. Cria uma barreira. Muito pelo contrário, você tem que gerar cunho com o mercado, finger com o mercado. Quanto mais você se casar com o mercado, melhor. Um exemplo, o presidente Lula, em 2008, 2009, ele não tirou os impostos da linha branca, de carros, tudo. Por quê? Porque gerou facilidade. Facilitou o consumo. Claro, para que as pessoas consumissem. Então, a primeira regra que nós temos hoje para falar de crise é essa. Temos que tomar cuidado. Não faz isso, não dá crédito. Não funciona assim. Eu entendo que existe uma crise, mas temos que tomar algum cuidado para que você não possa acabar reduzindo a sua empresa por essa parte melancólica da crise. Ela existe, mas tem a melancolia junto, que se nós não formos racionais da maneira de pensar e botar um sentimento acentuado nisso, teremos problemas como empresário, Eduardo. Pois é, essa questão realmente que você falou, deu esse exemplo. Às vezes a crise ela nem acabou, nem se instalou, mas as pessoas já estão aí, né, se precavendo de uma forma ou de outra e acabam prejudicando o próprio negócio, né? Uma das dicas seria não fazer isso. Não fazer isso. Eu percebo porque eu tenho hoje 302 franquias no Brasil e eu percebo esse comportamento. As pessoas, olha, não vou fazer isso, tanto é que a minha convenção está daqui uma semana. E eu digo isso, falo, não é isso que eu ensino. Eu, como startup da empresa, não ensino isso. Se você reduzir, ou você tomar alguns cuidados, algumas redução de custo, alinhavar, achar a tua alíquota de lucro, que isso realmente mexe, mas mexer o teu cunho mercadológico, essa conexão tua com o mercado, sem sombra de dúvida, você vai piorar mais a empresa ainda, até mesmo porque os custos da empresa não vão te perdoar. Eles estão ali. Então, se você estancar a produção porque você quer se precaver com o mercado, isso, sem sombra de dúvida, será um fator negativo impreterivelmente. Pois é, você falou questões de franquias, né? Hoje é um ramo, né, de negócio que, no seu caso aí, deu certo. Como, de repente, um empresário, né, que queira tomar o mesmo caminho, como fazer nessa questão específica? Eduardo, muito boa a sua pergunta. Um filho não nasce e você bate nas costas dele dizendo assim, filho, quero que você seja dono de uma franquia. Não é assim que funciona. Uma franquia é no meio da tua trajetória, das tuas boas ideias, que você coloca em maturidade, que você percebe que você tem algo muito bom nas suas mãos e que dá para você pulverizar. Porque existem negócios bons que eles são bairristas. Eles são para você tocar ali, em família, alguma coisa, ou uma empresa local, entende? Então não é bem assim, eu vou montar uma franquia para mim. Você precisa ter algo atrativo e de fácil gerenciamento. Por quê? Como que você vai cobrar um royalty de 6%, 7% de uma pessoa e você tem um efetivo muito grande para cuidar daquilo? Não vai te dar lucro. Então, viabilizar uma franquia é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Eu tenho visto por aí, todos os dias nasce centenas de pessoas com ideia de franquia e não prospera. Não prospera por quê? Porque, na verdade, todo o mercado, Eduardo, ele tem uma lacuna. Todo mercado tem uma oportunidade dentro dele, por mais explorado que ele esteja. Todo mercado tem uma lacuna. E dentro desta lacuna tem um mercado, ou uma armadilha. Se você não souber se posicionar, você cai em uma armadilha achando que é uma oportunidade. Achando que é uma boa oportunidade e acaba sendo uma armadilha. Exatamente. Eu tenho visto muitos amigos, nobres empreendedores, que têm caído em armadilha. Porque pensa que aquilo que ele está oferecendo vai ser o grande sucesso dele. Não é. Porque a ideia dele é muito boa, mas só atingiu o universo da mente dele. E você tem que atingir o grande universo da mente dos outros. É aí que está a grande diferença, né? Para você se tornar um empresário nessa área e crescer rapidamente. Uma franquia ela tem que crescer rápido. Porque menos de 100 unidades você não tem lucro. Você só alimenta a tua vaidade. Para quem tem vaidade, né? Como empresário. Que é o conselho que eu dou para quem não tenha, né? Mas as pessoas montam, eu quero ter uma franquia. Mas não é bem assim. Você precisa ter, por exemplo,
As pessoas hoje estão criando muita franquia de padronização. Boticário não é boticário porque as paredes são verdes. É que o produto, a essência, você só encontra lá. Entendeu? Então você botar, achar que você tem um nome forte, uma marca forte, isso aí é apenas um conceito isolado de alguém. Mas não tem afinidade com o mercado e nem com as diretrizes de marketing. Pois é, e como que a gente trata, e trazemos muitos entrevistados na área política aqui no Doc.com, e a gente vê que nos últimos meses, podemos falar até no último ano aí, os governos, tanto federal quanto estadual e mesmo municipal também, com dificuldade de caixa, dificuldade de arrecadar mesmo e ter recursos. Como que você vê essa relação de investimento privado, do empresariado que vê aí vê oportunidades de investimento? Nós temos o exemplo de Ponta Grossa, que mesmo diante de toda essa questão de crise que nós estamos vendo, ainda assim tem conseguido atrair investimentos. Mas qual a relação aí do empresariado com o governo? Você acha que esse momento está prejudicando, né, novos investimentos, ou de repente o empresário não pode ver como um empecilho aí a questão de interferência tanto do governo estadual como federal? Eduardo, veja bem, o Brasil, na minha concepção, ele precisa de gestão. Eu não posso, na minha empresa, assinar um cheque sem saber o que eu vou pagar, qual o benefício que aquilo que estou pagando está me dando de retorno. Tudo que você vai investir, você tem que saber quanto aquilo te dá de retorno, se vale a pena ou não. No Brasil é assim, né? Criamos uma lei, aprovou a lei, mas ninguém sabe quanto vai custar a lei. Você entende? Isso começa a pesar os cofres públicos, o orçamento. Chega a um ponto, agora a mulher da lei da Maria da Penha, um exemplo, né? Mulher tem que usar uma tornozeleira porque o marido não chegue perto. Quanto vai custar isso? E está beneficiando quantas pessoas? Entendeu? Quer dizer, tem que existir essa balança, esse equilíbrio. E não vejo isso sendo feito a nível nacional, nem estadual, nem municipal, nada. Isso seria o grande critério. Segunda questão, hoje, que nós estamos vivendo no nosso cenário brasileiro, eu vejo uma questão mais estratégica, mais uma manobra política do que está acontecendo hoje, do que realmente uma crise. Olha só, claro, nós crescemos muito no passado, porque os outros países quebraram. É óbvio. Os Estados Unidos entrou em dificuldade, a Europa entrou em dificuldade, 2008, 2009 nós crescemos. Claro que nós crescemos. Mas se você se lembra, no plano do Fernando Henrique, durante um mandato, ele viveu do gozo do plano real. No segundo, ele teve que tomar atitudes impopulares, que foi as privatizações. Tanto é que ele não fez um sucessor por causa disso. Depois entrou Lula, teve sorte com as suas manobras, o país ficou bem e foi embora. Criaram um punhado de coisas, por exemplo, seguro-desemprego. Quando que um país consegue sustentar alguém que trabalha 4 meses, daí para e fica 4 meses ganhando nas costas do governo? Nos Estados Unidos, por exemplo, lá o governo ajuda quem estuda, mas tem um nível de excelência que tem que atingir. Isso agora, recentemente, tentaram fazer com os que têm as melhores notas no Enem, conseguem ingressar no FIES. Mas aquilo estava aberto. Imagine você durante 4 anos, 5 anos, 6 anos, bancando grande parte da sociedade. Então ninguém fez conta. Claro, o país teve os seus benefícios com isso, teve. Mas deram conta. Uma moça de 18 anos, de 20 anos, fica viúva, fica aposentada pro resto da vida, com toda a saúde, com todo o seu conhecimento. A mulher luta tanto por direitos iguais. Onde estão os direitos iguais? Fica aposentada com 21, 22 anos. Está errado. Então hoje o que acontece, eu falei uma coisa alguns dias atrás, e eu posso falar porque eu não sou político. 100% não tem interesse nenhum em ser político. Então eu falo o que eu quero falar. A melhor gestão que a Dilma está fazendo é agora. A melhor gestão que ela está fazendo é nesse momento que ela está tomando. Como gestor, você tem que reduzir custo, tomar atitudes que venha trazer benefício de uma maneira mais ampla para o país. Claro, ela está sendo o bode expiatório. Agora eles estão procurando uma gestão correta. Eu não concordo com isso, direito adquirido. Qualquer direito só faz cumprir se você tiver dinheiro.
Ah, porque mexeu nisso, já era direito adquirido. As pessoas usam isso como jargão. Está errado. Não adianta chegar lá na frente um direito adquirido sem dinheiro, resolve alguma coisa? Não resolve. Então as atitudes estão sendo tomadas. Eu tenho certeza que o Brasil está passando por dificuldade, como passou na época do Fernando Henrique, porque os Estados Unidos estavam bem, a Europa estava bem. Claro que estão passando agora também. Os países voltaram a crescer. Entendeu? Voltaram a crescer. E o Brasil hoje está passando por algumas dificuldades e tem que voltar a guardar os brinquedos. E como que, você falando em brinquedos... Porque é o seguinte, eles foram criando brinquedinhos. Eu crio isso, você aprova, agora acho na hora de fazer gestão de verdade. Agora não cabe mais. Sabe aqueles brinquedinhos caros que você que criaram para gerar popularidade, para gerar voto, vendo só olhando para o seu partido? Agora está na hora de guardar os brinquedos, porque ficaram caros os brinquedos. São as leis desnecessárias que foram criadas, os benefícios que infundados, né? Agora está na hora de mudar as coisas. Então, isso está sendo feito e isso gera impopularidade para o governo e está acontecendo. Estou falando isso aqui de maneira muito racional, viu, Eduardo? Tá certo. E em meio a todo esse cenário, como que você vê aí, de repente, um ponto positivo do país nesse momento? Ótima a sua pergunta. O mundo, a história do mundo, Eduardo, ela vem de 3 M's. Estou falando isso para as pessoas memorizar de maneira mais tranquila. Mares, máquina e massa. A primeira riqueza mundial foi dos mares. Tratado das Tordesilhas, aquilo que você estuda lá na escola, né? A Espanha, Portugal, Inglaterra, que tiraram proveito dos mares através das desbravações. Depois disso, veio a nova etapa da riqueza, nossa fase, a nova fase, que foi das máquinas, a grande evolução das máquinas, produção em quantidade. Né? Agora, nós vivemos a riqueza das massas. Qualquer país no mundo que vai conseguir se adaptar, Eduardo, países que terão mais de 100 milhões de habitantes. Entendeu? Não adianta você pegar um paísinho pequeno, Suíça, coisa rico, mas sem população. Como que vai ser o PIB dele se não tem quem consuma dentro do país? Então, os países que o mundo estará de olho e que conseguirão fazer as manobras e sair lá na frente com êxito, são países que têm massa. Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Japão, Rússia e tantos outros aí. São os países que vão conseguir sobreviver, porque tem pessoas, tem massa para consumir os produtos feitos. Não adianta você ser um país de grande tecnologia, uma infraestrutura invejável, e você não tem PIB, você não tem pessoas, você não tem massa para consumir. Então, esse será o grande diferencial que nós temos. Entendeu? A internet, as novas tecnologias, são coisas que já estão adaptadas. Entendeu? Só serão ferramentas para nós. Porque a tecnologia está no mundo todo. Né? Agora, o que vai fazer a diferença são os países de massa. E muitos investidores estão de olho para investir aqui no Brasil, né, diante disso que você está falando, porque é um país que tem potencial, né, de consumo. Exatamente. Olha só, quanto mais você faz máquina, quanto mais você acelera a tua produção, você produz mais. Você tem que ter alguém que consuma isso. Né? E o Brasil está no caminho, nós temos uma massa grande, nós temos uma grande quantidade de uma população muito boa, nós temos uma questão climática maravilhosa do Brasil, nós temos água, nós temos tudo. Só precisamos aprender a produzir e parar de viver só das matérias-primas que nós temos dentro do nosso país. Saber aproveitar aí um pouco de cada espaço, né, que se tem. Porque, como você falou, as oportunidades elas existem, só que precisa saber diferenciar das armadilhas. Exatamente. O Brasil precisa achar exatamente as oportunidades dele para que possa crescer de verdade e não ter que ficar com os olhos na bolsa. Subiu o dólar, baixou o dólar, não. Nós precisamos fazer uma gestão de verdade. Começar a produzir algo com consistência dentro da nossa nação. Olhar para os empresários brasileiros. Ninguém faz campanha. Você viu nas campanhas que existem, alguém falar de empresário? Não. Falar de empresário não dá voto. Falar de empresário é crime. Empresário precisa ser mais bem protegido. Entendeu?
é carga tributária, é questão trabalhista, é um desconexo ultrapassado. Tem muitas pessoas que não vêm investir no Brasil, sabia? Por causa das leis trabalhistas no Brasil. É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Você vira réu do dia para a noite. Já foi o tempo que precisava ter essa metodologia de hoje. Vivemos um momento, Eduardo, que precisa ser reformulado os ideais de como cuidar dos empresários brasileiros. Isso precisa acontecer para atrair investimentos. Porque atrair investimentos não é só trocando presidente, que vão voltar a olhar no Brasil. Não. Não é só isso, não. Pode vir empresa de fora que eu baixo os impostos. Eles têm outra ótica já. Eles já têm outro prisma do Brasil. É a maneira que está sendo tratado o empresário dentro do Brasil. E isso precisa ser reinventado, remodulado e colocado dentro da cultura de gestão nacional. E para quem está nos assistindo, os telespectadores do Doc.com, um exemplo aí de visão realmente empresarial foi a sua franquia, e ela está em 302 municípios, ou 302 franquias espalhadas por vários municípios, é isso? Nós estamos em 18 estados, né? São 302 unidades hoje espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Nós temos franquia em Angola e também em Portugal. Daqui uma semana estou recebendo todo esse povo. Os hotéis da nossa cidade estão tomados pela Odonto Excelência na próxima sexta, sábado e domingo. Pois é, um bom exemplo aí para o empresariado local. Verdade. Em 6 anos conseguimos colocar o nosso produto no mercado de maneira muito enérgica, sem olhar para os lados, cuidando do nosso foco, do nosso produto e trabalhando de maneira muito correta, né? Tá certo, Zé. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com. É sempre bom, a gente comenta muito sobre política, mas também ouvir todos os lados aí que envolvem a nossa sociedade. Você como empresário, né, pontagrossense, e pode dar aí a sua opinião, a sua visão de mundo realmente nesse momento aí por qual passa o país. Muito bem. Eduardo, obrigado pelo carinho, pelo convite, estou à sua disposição. Espero que a minha palavra tenha sido uma palavra de ajuda, de auxílio para alguns empresários, para a nossa população, em questão da crise e tantas outras coisas que a gente falou aqui. Tá bom? Obrigado pelo carinho e estou à sua disposição sempre. Tá certo, então. Essa foi a conversa com o Oséias Gomes, ele que é da Odonto Excelência e acabou de falar a respeito de crise e de momento econômico para nós aqui no Doc.com. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta falando aí com o coordenador da Frente Partidária, né, a Frentinha, aqui em Ponta Grossa, o Eliseu Chociai, que teve o último encontro nesta semana dos partidos, e nós vamos falar um pouco sobre política também no próximo bloco. Um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Falamos agora em relação a preparativos para a eleição, as eleições municipais do ano que vem aqui em Ponta Grossa. Vários partidos se movimentando e um dos grupos que tem aí demonstrado maior organização e com encontros aí ao longo do ano é a Frente Partidária, que tem aí o Eliseu Chociai, presidente estadual do PTN, como coordenador, e é com ele que a gente conversa agora. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Eduardo. Pois é, a Frente Partidária, mais uma vez aí mostrando organização, né? Eu lembro que nas eleições de 2012 já foi dessa forma e agora mais uma vez, né? Teve encontro nesta semana e foram definidas algumas coisas, entre eles ali o modo de participação na eleição proporcional, eleição para vereador. Conta um pouco mais para a gente em relação a isso. Nós procuramos, Eduardo, fazer um trabalho um pouco diferenciado na política de Ponta Grossa. Procuramos fazer um trabalho permanente de organização. O que é um trabalho permanente? Estar se reunindo, estar discutindo o dia a dia da política pontagrossense em ano eleitoral ou não. Então nós temos essa forma de trabalho.
nós nos reunimos mensalmente, tanto os dirigentes partidários, os vereadores eleitos, como os filiados que assim o desejarem, para que a gente possa estar discutindo o grupo, não só a formação de chapa para disputar a eleição, mas também discutir o dia a dia da cidade, os projetos que estão sendo discutidos na Câmara, as nossas lideranças apresentam aos nossos vereadores algumas ideias e acaba enriquecendo o mandato deles. Então, com essa forma de pensar, nós sempre nos reunimos e, claro que agora nós estamos num período pré-eleitoral, então nós damos um enfoque maior em trazer novas lideranças que serão candidatos no ano que vem. Então, tivemos a reunião nessa semana, é a última reunião conjunta dos partidos da frente para se preparar para a eleição do ano que vem. Mas estamos muito felizes, né? O grupo está a cada dia mais forte, cresce a cada nova reunião. Nessa última, para você ter uma ideia, nós tivemos 14 novas filiações de pré-candidatos. Então estamos aí com um número de pré-candidatos muito grande e vamos poder compor nossas chapas e ter um bom desempenho como estamos tendo, né, ao longo das eleições em Ponta Grossa. Sempre dobrando a nossa bancada. Então, em 2004 elegemos um vereador, 2008 elegemos 2 e 2012 fizemos 4 vereadores no grupo, né? Então, a meta do ano que vem é, no mínimo, manter esses 4 ou aumentar. Pois é, durante esse encontro dessa semana, você passou também que um dos partidos que pertencia, que fazia parte desse grupo, o PR, acabou deixando à frente. O que aconteceu em relação ao PR? Veja, eu tenho assim, uma boa relação com a direção estadual de vários partidos, porque sou presidente estadual. Então, estou há 14 anos como presidente estadual, então conheço quase todos os presidentes estaduais, e aí nós tínhamos sempre uma facilidade para trazer o comando desses partidos em Ponta Grossa para estar no nosso grupo na frente. Mas a única condição que eu sempre coloco para os dirigentes estaduais é que o partido estará no grupo e compartilhando as decisões. O que for decidido nesse grupo que nós chamamos de Frente Popular é o que vale, não é a decisão que venha de cima, da direção estadual, nada. E o PR foi nos dado, no início desse ano, pelo novo presidente, que é o deputado Nishimori. Ele é o presidente estadual e ele assumiu o lugar do Jacobo e queria fortalecer o partido na cidade. Então nós aceitamos o desafio, montamos uma executiva e já estávamos filiando pré-candidatos que tinha uma chapa completa montada, né? Mas há uma disputa a nível estadual pelo comando e para ter força no partido, entre ele e o Jacobo, que acabou saindo, né? Então essa disputa cria muita dúvida nos municípios, inclusive em Ponta Grossa. Não só aqui, mas inclusive em outros. Então nós tínhamos o comando aqui, o Jacobo querendo disputar a força com o Nishimori, queria pôr outro comando. Então nós não podemos correr o risco de manter esse grupo, manter essa chapa e após o prazo, próxima eleição, ter uma surpresa e ter um comando diferente que faça algo que não seja de acordo com a frente. Então nós optamos com a executiva do PR, com o grupo, de abrir mão. Nós entregamos o PR, colocamos à disposição do Nishimori, o partido ele que coloque o que ele quiser e faça o trabalho como ele quiser. É uma pena, porque o PR está desde 2001, sem vereador na cidade, sem representação, e eu tenho certeza que vai continuar, porque nós tínhamos um trabalho bem consolidado que teríamos vereadores no PR. Hoje, com o nosso afastamento, creio que o PR vai ser apenas uma sigla em Ponta Grossa. Lamentavelmente, é um partido grande, é o 5º maior a nível nacional e que mereceria ter pelo menos representantes na Câmara Municipal. Mas nós não nos enfraquece nada. O grupo continua, os nossos vereadores continuam. Essa parte que eu gostaria também de questionar, né, porque falava, não, a frentinha encolheu, né? Quais são os partidos que permanecem, né, e como que você vê essa questão de número de partidos em relação a grupo? O que eu sempre tenho falado na Frente Popular é que, na verdade, o que importa não são os partidos que estão lá, mas sim o grupo que faz esse grupo, essa união de partidos chamada Frente Popular, que faz com que o grupo seja forte. Por quê? Porque nós temos representantes de quase todos os segmentos da sociedade participando do grupo, né? Então é um grupo forte. E se tiver partido A, B ou C, ele não faz diferença, apenas agrega, né? Então nós tínhamos 6 ou 7 partidos na Frente Popular, mas o grupo era o mesmo. Hoje nós temos 3 partidos e a força é a mesma, porque as lideranças continuam. As siglas não estão, mas as lideranças continuam. Então hoje nós temos definido que está o PTN na Frente Popular, o PTC, Partido Trabalhista Cristão, e o PTdoB, Partido Trabalhista do Brasil.
Temos conversa com outro partido bem encaminhado que talvez venha somar, e aí teremos esses 4 partidos, e aí faremos a chapa com esse grupo de vereadores para o ano que vem. Então, grupos que estão fechados conosco, inclusive na última reunião nós fizemos eleição do diretório municipal do PTC e do PTdoB, então tem uma equipe hoje que é diretória, é algo mais sólido, que não teria nenhum problema na sequência, e com esses partidos nós caminharemos para as eleições de 2006 para buscar o nosso objetivo, que é eleger uma grande bancada e ter de novo, eu digo de novo, porque nas eleições anteriores já foi assim, ter uma participação muito importante no processo majoritário. Né? Onde o grupo está, tende a ser o diferencial da eleição de prefeito. Foi na eleição passada, na anterior, e não tenho dúvida que será na próxima, porque o grupo é forte. As lideranças que compõem têm uma proximidade com a população muito grande. Pois é, nas eleições de 2012 foram 4 eleitos pelo grupo, porque o PRB compôs o grupo lá em 2012 e ele acabou elegendo os 2 pastores, né, o Ezequiel e o Bertoldo, que depois acabaram se afastando, mas o Pietro Arnaud do PTB e o Taico, né, o vereador Taico Nunes, também continuam aí fiéis a essa frente. Sim, eles continuam juntos. O Pietro, embora esteja ainda no PTB, que também não está conosco, porque houve o comando, houve a vinda do primo, do Roberto Jefferson, aquele presidente, deputado, que é presidente do PTB, que esteve preso até alguns dias, assumiu aqui e nós tiramos o PTB também na frente. Né? Mas o Pietro continua conosco, esteve na última reunião, e independente do partido que estiver, ele vai estar com esse grupo, porque ele foi uma liderança que surgiu nesse grupo. E ele é muito leal ao grupo e o grupo é leal a ele. Então o Pietro tem feito um trabalho muito próximo da Frente Popular e vários outros que estão no grupo, a maioria deles, também com certeza farão esse trabalho vinculado com a Frente Popular. É um grupo, como falei, muito forte. Na última eleição, as nossas chapas de vereadores fizeram quase 30 mil votos. Então 30 mil votos é voto que decide uma eleição para prefeito, como foi, né, um peso muito forte no anterior. Pois é, Eliseu, e essa questão, até você citou o caso do Pietro, deve estar ansioso aí para ver se aprova a janela partidária, né? Em Brasília, já aprovou na Câmara, está no Senado, porque aí sim vai permitir com que detentores de mandato mudem de partido sem perder o mandato. Né? Você tem informação de como está esse trâmite em Brasília? Muito pouca coisa vai mudar na reforma política que foi aprovada no Congresso e foram poucas as mudanças e pouco vai aprovar para a eleição do ano que vem. Essa janela, que eles chamam de janela da infidelidade, porque é uma separação, né, do político mandato do partido, então gera uma infidelidade, ela deve ser aprovada semana que vem no Senado e vai ser promulgada, porque é uma proposta de emenda à Constituição, vai ser promulgada pelo Congresso, e aí abre essa janela de 30 dias para que todo político mandato mude de partido sem perder o mandato. Então eu acredito que mês de setembro vai estar em vigência essa janela, vai ter uma movimentação grande, porque... Vai ser uma dança das cadeiras. Uma dança das cadeiras. Então muitos vereadores irão sair de seus partidos para entrar em outro, deputados federais, talvez estadual, talvez prefeito, vice, não só em Ponta Grossa, mas como no Brasil todo. Então vai ser um mês movimentado, até porque é o último mês de filiação para quem vai ser candidato da eleição do ano que vem. Então é uma mudança substancial e que pode trazer muitas novidades. Claro que tem um problema, né? Então, alguns vereadores que hoje não estão bem nos seus partidos e não tem chapa para se eleger, querem sair. Mas daí tem um outro problema. Quem aceita eles, né? Ninguém quer hoje pegar um vereador com mandato e colocar num grupo que já tem uma chapa montada para dar uma eleição para aquele vereador. E fica aquela incógnita, né? Porque, lógico, a pessoa para mudar, ela vai avaliar com quem que eu vou concorrer, quem que vai estar naquele partido que eu vou concorrer nas eleições do ano que vem. Mas aí a pessoa pensa, presumo eu que o político ali nessa questão ele pensa, e se eu for para lá, mas e se essa pessoa sai? E se o outro também vai? Né? Então fica realmente, quando tiver o prazo, se for aberta essa janela, e vai ter o prazo que você tem que estar filiado a um partido um ano antes da eleição. A eleição no ano que vem vai ser dia 2 de outubro. Então, teoricamente, seria até 2 de outubro desse ano. Está se falando final de setembro para não ter risco. Né? Mas vai ser lá aos 49 do segundo tempo que muita gente vai deixar para avaliar. Né? A janela abriu bem no finalzinho do prazo. Né? Na verdade, essa janela, você bem falou, Eduardo, cada político está avaliando o que é melhor para si, né? Então ele às vezes não está bem acomodado num partido, quer mais espaço no outro, e ele procura ver, além de ter esse espaço maior, o poder de
comando do partido, ele também vai fazer o cálculo com a calculadora, aonde eu preciso menos votos para me reeleger vereador ano que vem. Então, eles fazem essa análise vendo onde é melhor para que eles busquem o seu objetivo, que é a reeleição ano que vem. Né? Mas é natural, se for aprovado, é um direito de cada um e eles vão avaliar. O nosso grupo não tem tendência de trazer ninguém, né? Com exceção do Pietro, que nós vamos ver como é que vai ser o destino dele, para que partido ele irá, né? Abrindo a janela. A certeza é que não fica no PTB, né? Não fica no PTB, mas daí vai compor alguns dos partidos da Frente Popular, com certeza, porque é um filiado nosso e estará junto conosco, né? Até por ter sido leal ao grupo. Né? E a questão majoritária, Eduardo, prefeito do partido ano que vem, apoio, candidato, nós vamos seguir na sequência. Encerrando esse prazo de montagem do exército, do time ali, nós vamos começar uma nova discussão a partir de outubro sobre a nossa participação. Poderemos lançar um candidato a prefeito ou apoiar algum outro, mas é uma discussão que acontece no grupo e que todos têm o espaço para discutir, para dar sua ideia e ao final tomar uma decisão que seja melhor para o grupo e melhor para a cidade. Tá certo então, Elis, eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no doc.com. Eu que agradeço a você por estar nos abrindo esse espaço, para que a gente possa estar falando para a população aí as informações do grupo. E também eu aproveito para me despedir e convidar quem está nos assistindo, se de repente tiver interesse, não só por ser candidato, mas quiser se integrar a um grupo para fazer uma discussão política séria, continuada, participe conosco, nos procurem nossos vereadores, o Taíco, o Pietro, estarão integrando um grupo que faz política diferente, uma política permanente e que quer discutir e buscar melhores projetos para a cidade. Será bem-vindo. Obrigado. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o Eliseu Chassiá, ele que é o presidente estadual do PTN e coordenador da Frente Popular aqui em Ponta Grossa. Vamos ficando por aqui, está chegando ao fim o programa doc.com de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, já sabe, está lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa-doc.com. Vai estar a partir da semana que vem esse programa, todos os demais já estão lá. Você também já se habitua a procurar acessar o www.blogdodoc.com. Lá estão as informações a respeito da política local, do cotidiano, informações aí úteis, né, a quem vive o cotidiano aqui da nossa cidade. E você quiser enviar a sua sugestão, sua crítica, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.